Alô, amigos, um abraço a todos. Coisas do nosso Brasil. Depois da cadeirada de Datena no debate da Rede Cultura no último final de semana, já há quem esteja temendo que a coisa descambe para outras cidades brasileiras que estão aí nessas disputas eleitorais. Esperamos que isso não aconteça. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. Quem nos visita essa semana é o publicitário Humberto Carnaúba. Humberto montou aqui em Campina Grande, ainda nos anos 90, uma produtora de áudio que se destacava pelo que produzia e pelo que lançava em emissoras de rádio de todo o Brasil. Produzia também comerciais para as estações radiofônicas. Um dia ele resolveu encerrar as atividades e veio hoje contar essa história para a gente aqui no Ponto a Ponto. Humberto, seja bem-vindo ao programa. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. A família Carnaúba é oriunda de onde? De Alagoas. De Alagoas. É. Você nasceu lá? Eu nasci em Santana do Ipanema e depois fui morar em Viçosa, depois em Palmeira dos Índios. Daí de Palmeira dos Índios eu vim para Campina Grande. Veio só você da família? Ou Não, veio? meu irmão já estava aqui. E aí meu pai disse, vamos visitar Alberto, conhecer Campina Grande. Nessa época eu tinha o quê? 17 anos, ia fazer vestibular na UFAL em Maceió. Aí quando chegou aqui ele disse, por que você não faz vestibular aqui? Eu engoli a corda e terminei ficando. Passei e fiquei. Ficou em Campina. É. Os estudos, então, superiores foram aqui? Superior foi aqui. Foi aqui. E concluiu o curso de? Administração da empresa. Administração. Seu irmão era engenheiro? Era. Alberto era engenheiro, o homem da APEL. Da APEL. Que a gente conheceu, que produziu aqui mesas de som e outros equipamentos para emissoras do Brasil e do mundo, né? Inclusive tem uma história dele, parece que com o Zé Maranhão. Ele chegou na Casa Rosada lá na Argentina e foi visitar. E disse que estava querendo montar uma rádio, não sei se era em João Pessoa, uma emissora de rádio. E perguntou onde eles tinham comprado o equipamento. Aí o cara disse, vem cá, olha aqui, ó, feito na sua terra. Campina Grande, na Campina Paraíba. Grande. Eu tenho até hoje uma mesa de som que me foi presenteada pelo seu irmão, engenheiro Alberto. Ele me deu para fazer testes na Rádio Caturité, quando eu narrava futebol. Eu fiz os testes, Hugo Alves, que você conheceu, aprovou. Isso. E quando eu fui devolver a mesa, ele disse, não, é sua. E eu transmiti futebol com essa mesa uns 20 anos ou mais, tenho ela até hoje guardada. Pois é. Impressionante os produtos que ele conseguia fazer aqui, né? Era. Humberto, e você, antes de atuar no ramo de publicidade, mexeu com o quê? Paulo, quando eu me formei, eu trabalhei muito tempo na Candi. Tubos Candi, PVC, era Humberto Almeida, né? Humberto Almeida. Eu passei um certo tempo lá na Candi. E na parte administrativa? Eu entrei na Candi na porta da cozinha e saí na porta da frente. Eu passei por vários setores lá. Uhum. Eu passei por contabilidade, por conciliação bancária, depois expedição, faturamento. Foi um aprendizado, que eu estava, inclusive, terminando o curso e lá serviu de aprendizado. Foi muito bom. E quando foi que você resolveu mexer com essa área publicitária? Foi em 95, mais ou menos. Mas por quê? Paulo, acho que quando eu na barriga da minha mãe, eu já ouvia música. Meu irmão era diretor lá em Palmeira dos Índios. Naquele tempo, o estado tinha 6 emissoras de rádio. 4 em Maceió, uma em Penedo e uma em Palmeira dos Índios. Só? Somente. Tudo AM? Tudo AM. Tudo AM. E quando eu entrei lá, que eu fui falar com ele, eu olhei o estúdio lá e vi, aí aquilo me encantou. Terminei trabalhando lá, passei um tempo trabalhando como operador. E naquele tempo o rádio, só tinha um rádio, né? Não tinha televisão, não tinha rede social, não tinha nada disso. E o operador naquele tempo trabalhava, viu, Paulo? Muito, eu alcancei. Que a gente rodava, você é desse tempo, a gente rodava vinil, não é? O recurso que a gente tinha era um gravador de rolo, 2 toca-discos e a meia de som. Só? Somente. Gravador Akai, que a gente gravava. Era lá, tinha um Sony. Aqui a gente botava eco no futebol com um gravador daquele. Você sabe como é que fazia, exatamente, né? O retorno. O retorno. É.
E eu trabalhei lá um bocado de tempo e depois quando eu vim para aqui, eu digo, eu vou estudar, porque permanecer como operador não é que seja uma função, quer dizer, hoje está extinto, né? Mas você queria evoluir, né, naturalmente? Queria evoluir, exatamente. Aí depois disso que eu deixei a Candi, eu entrei nesse ramo. Você resolveu montar uma produtora. Montei a produtora e também fazia comerciais, inclusive, eu não sei se você se lembra, já me fizeram de ator um tempo, né? Nogueira, Sim. velho Lucas, chegou para mim e disse... Francisco Aldírio Nogueira. Nogueira, chegou para mim e disse, vamos ali no sábado de manhã, na granja, não existe o nome, eu esqueço, lá em Bodocongó, tomar uma cervejinha, comer uma carninha, eu digo, vamos. Quando eu cheguei lá, estava uma batina, uma câmera. Ele disse, tu vai fazer um papel de padre. Eu digo, isso é uma brincadeira. Aí foi aquele do vinho Padre Cícero, sim, né? Fez o comercial, gravou o comercial. Aí fiz até Saulo Queiroz. Saulo. Sim, Saulo, que é nosso diretor aqui. Nosso diretor aqui. Ele fez um padre e eu fiz o Frei Ranzinza. Aí foi um negócio, depois me chamaram para fazer outros comerciais, mas eu não sou ator, Paulo. Acho que tapei um buraco. Na sua produtora, eu conheci na 13 de maio, em frente à antiga cabana do Posidônio, né? Você montou um time que produzia tudo que se quisesse para a emissora de rádio. Isso. Você tinha locutores, você tinha cantores, maestro, instrumental, um negócio fabuloso para a época. Foi um investimento alto, né, Humberto? Rapaz, não tão alto, Paulo. A gente tinha gente boa como Roberta Silvana, como Paulo Rubens. Paulo Rubens, eu vi lá, Paulo Rubens era o maestro, né? Era. Geraldo Batista gravando, locutor. Geraldo né? Batista. Tinha Alexandre, que trabalha aqui conosco. Né? E Alexandre, eu me lembro quando quando ele chegou lá, eu digo, rapaz, tu tem uma voz boa. Que meu ouvido é meio exigente, sabe? Tu tem uma voz boa e disse, tu dá para ser locutor de rádio. Não, eu não, aqueles vozeirão dele, eu não sei, eu não tenho tendência para isso. Eu digo, entra ali. Ele entrou, aí foi gravar um prefixo da Rádio Borborema. Eu me lembro que ele gravou, ele se lembra disso ainda hoje. Ele gravou cinco vezes. Sim. Errava, voltava, gravava de pedaço, que hoje está aí. Não tinha prática, né? Hoje está aí na TV, com esse vozeirão dele, né? E então ali você produzia comerciais para empresas que iam rodar depois no rádio, e ali eram as agências de publicidade que lhe procuravam para fazer o serviço, para fazer o trabalho. E para emissoras de rádio, como é? Você produzia e ia oferecer ou o pessoal já lhe procurava? Não, para emissora de rádio, porque no começo eu peguei uma carona na APEL, que naquele tempo não tinha internet, e a gente tinha uma relação. Quando a APEL vendia, sim, ela tinha uma relação da Anatel. Isso, todas as emissoras todas, né? Eu pegava, via em cada cidade qual que tinha mais audiência e mandava uma demonstração. O pessoal escutava? Aí escutava, inclusive porque naquele tempo, Paulo, a gente tinha que dar nó em pingo d'água. Porque o Brasil, com essa linguagem que a gente tem aqui, é diferente lá do Sul, né? Sim. Então eu mandava, porque ninguém conhecia. Como é que você chega a dizer, Humberto, produz um jingle aí? Eu dizia, é tanto. Não é? Você tem que primeiro ouvir. Claro, ver a qualidade, né? Mudar alguma coisa, né? Porque às vezes o pessoal via, vamos acrescentar isso, tirar isso. Tanto que existe uma rádio lá em Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande do Sul, que eu mandei um demonstrativo para lá do que a gente fazia, e quando chegou lá, o cara ligou para mim. Aí disse, a linguagem dele é diferente, né? Oi, Humberto, eu estou recebendo aqui, cara, um material, eu gostei. Eu digo, muito bem. Agora me diz uma coisa, isso é feito aí mesmo? Porque a impressão, principalmente naquele tempo, que o pessoal tinha, era do... Tudo que era bom era produzido no Sul e no Sudeste. Aqui não prestava nada, né? Tinha-se essa concepção. Que o Nordeste era aquela seca, aquela coisa toda. Aí eu disse, se eu tivesse mandando uma coisa, um produto para você, dizendo que era meu e não fosse, eu estava... Como é que eu estaria, né? Aí ele foi, baixou a bola e tornou-se um cliente. Mas esse material que você mandava, normalmente era catado pelo pessoal, né?
Porque eu Era. escutei vinhetas produzidas por você em rádio de tudo que era lugar nesse país. Tinha. E a imaginação, a criatividade, você tinha um setor de criatividade ou era da sua cabeça mesmo? Paulo, muitas vezes, era da cabeça da nossa. A equipe, né? Inclusive chegou, descobri uma rádio em Gravatá, ali em Gravatá, Pernambuco, e eu mandei um demonstrativo para eles. Ô, rapaz, eu gostei aqui, eu queria que você fizesse umas 5 vinhetas para a rádio, para ver se eu vou aprovar aqui. Aí a gente se juntou lá e fez. As 5 vinhetas eu mandei para ele. Naquele tempo já era o mini disc, lembra? Eu mandei. Aí quando chegou lá, ele ouviu uma, ouviu duas, ouviu as 5, ligou para mim e disse, não gostei de nenhuma. Aí eu disse, qual é o problema? O que foi que você não gostou? Não gostei. Ele disse, então eu vou fazer mais 5 e vou aí para a gente conversar. Aí peguei as que eu tinha mandado, botei no disquinho e fui para lá. Chegou lá, conversa vai, conversa vem. Pronto, agora eu ouço essas daqui. Pelo visto, agora essas estão boas. Eu digo, eu vim para lhe entender. Porque você ouviu naquele dia, não gostou, e agora você gostou. É a mesma coisa. A gente passava por essas coisas, né? sabe? E para musicar, por exemplo, uma vinheta, eram paródias, o pessoal fazia em cima de melodia. Era tudo criação mesmo, tudo criação do lado pessoal. Vocês fizeram uma trilha para o meu programa na Rádio Borborema que ainda hoje eu uso um negócio fantástico, né? Que é feito lá por cantoras e cantores. Era. Tinha a Sandra Medeiros, Roberta Silvano, tinha... Às vezes a gente chamava... Tinha uma moça da Bahia que estava lá nesse dia, eu lembro, que ajudou a cantar. Era. O Roberto, que anda com o Coronel Grilo. Oscar Neto. Não, o que anda com ele, que ajudou, botou a voz também, me foge, Roberto Moreira, não sei. Roberto Moraes. Moraes. Isso. Gravava também, ajudou, né? Paulo, a gente tinha lá um problema não, é desafio, todo dia. Eu me lembro que, eu não sei se você se lembra da loja Napi, Mildeza. Sim, Napi. Dona Lourdes chegou lá, me chamou lá uma vez. No dia Napi estudou comigo lá no curso de Direito. Pois é, a gente era tido como uns doidos, sei lá. Malucos na época, né? Só maluco. Chegou uma vez um camarada que foi indicado por esse cara da Rádio Gravatá, chegou lá para fazer o que ele vinha fazer as embalagens dele do café, ele tinha uma torrefação de café. E ele vinha para cá para fazer Vendas? Não. O material de embalagem, que era em cilindro. Sim. Aí esse cara disse, tu aproveita, vai lá, que tem uns loucos lá em Campinas que faz esse tipo de coisa. Conhece lá esse pessoal? Aí ele queria fazer. Ele chegou e disse, quando ele entrou, aí ele falou, né? Tem um Rio do Feitosa lá de Gravatá, mandou procurar vocês aí, que isso que era tudo pirado. Então o senhor pode entrar, que chega no mais um doido certo. Aqui. Mais um doido. E vocês fizeram material para ele? Ele disse o seguinte, olha, eu quero que você faça um comercial, que a gente fazia muito teatrinho, certo? Fazia os textos, botava os personagens. Cada um lá, né, lia uma parte. Era. Aí ele disse, agora eu quero que diga que meu café é puro, não é misturado com milho. Rapaz, isso pode dar confusão. Porque dizer que os outros tinham milho, né? Disse, não, mas eu me responsabilizo. Eu me responsabilizo, tá bom. Aí quando ele saiu, eu comecei a imaginar como fazer esse teatrinho. Aí, Paulo, de vez em quando, um saltava, por isso que eu defendo, até num porteiro, no cara que vai, você tem que ouvir. Ouvir as pessoas. Aí Paulo Rubio disse, rapaz, ele quer que diga que o café dele é puro, que não tem milho, porque tu não bota um sabugo. Aí o sabugo entrou na história. Aí eu fiz o texto com duas mulheres comprando no supermercado, que eu tinha lá, ainda tenho hoje, aquele monte de efeito sonoro, de gente falando, de tudo que você quiser eu tenho. Aí ele disse, a gente fez esse texto e foi gravado. Mas aí eu fiquei com aquela, porque eu digo, olha, hoje o povo está tem muita confusão, muita coisa, o pessoal tem que fazer coisa cômica para chamar atenção. Aí Sandra Medeiros
que uma vez estava lá gravando e engasgou. Engasgou. Falou assim, eu digo, fala desse jeito. Ela falou, aí ficou aquele personagem da Tonha. A sacada é essa. A sacada é essa. Aí pronto, ela começou a fazer isso e a gente fez o comercial com a... Tem até um duplo sentido, não é? Um comercial com a Tonha e a dona de casa. E eu sei que foi feito o comercial, os dois. Eu vou lhe pedir só para a gente fazer uma pausa, porque aqui o tempo corre, o cronômetro ali não para. Foi não. Humberto Carnaúba está contando a história da VCA, produtora de áudio que ele tinha aqui em Campina Grande, que tinha atores, atrizes, cantores, cantoras, locutores, e o pessoal produzia material para emissoras de rádio do Brasil todo. O Ponto a Ponto faz uma pequena pausa e volta já já. Sou Poliana Marinho e venho contar com o seu voto para que a educação e emprego seja prioridade em nossa cidade. Conheça nosso trabalho através de nossas redes sociais. Poliana Marinho, 45777 e Bruno, 44. Nós temos uma história de amor e dedicação à Campina. Permita-me pedir o seu voto para o meu vereador, Ronaldo Cunha Lima Neto. Peço, humildemente, uma primeira oportunidade. Vote 45123. É hora de despertar o seu potencial. Transforme sua carreira agora e seja o protagonista da sua história. O futuro começa hoje e você é o líder da sua jornada. Prepare-se para a revolução profissional e supere seus limites. O mercado de trabalho está chamando e a hora de brilhar é agora. Invista no seu sucesso e construa o futuro que você deseja. Desafie-se a crescer. Conquiste seus objetivos. Seu primeiro passo rumo ao sucesso começa aqui. O que você está esperando? O futuro é seu. Atenção concurseiros, os concursos vão voltar. Eu sou André Dose e serei o prefeito dos concursos. Nós vamos chamar todos os concursados para preencher os cargos vagos e lançar novos concursos. E sabe por quê? Porque a valorização da carreira é uma obrigação. Vamos enquadrar todos os servidores nos níveis do PCCR e começar a regularizar todas as categorias. Me segue no Instagram e vamos fazer a mudança no peito e na raça. Chegou a hora de mudar. André, prefeito pra Campina. Bem-vindo ao Nildo Haute Coiffure. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito. Espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. O Nildo Haute Coiffure, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Heron Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Sempre que Johnny escuta essas sirenes por perto, nunca sabe se são de ambulâncias ou da polícia. Agora aconteceu novamente. A gestão de Johnny na Secretaria de Saúde do Estado foi alvo da segunda fase da Operação Marasmo da Polícia Federal, que investiga desvios de quase 8 milhões de reais ocorridos no período em que Johnny foi secretário de Saúde. Campina não será enganada. De volta com o Ponto a Ponto. Percebe-se por todo o Brasil que o eleitorado, em sua grande maioria, não está nem aí para a eleição municipal, faltando só 15 dias para a campanha. O número de indecisos é simplesmente enorme no país todo. Vamos ao segundo bloco do bate-papo de hoje com o publicitário, é assim que eu estou chamando, embora tenha outras atividades, Humberto Carnaúba. O rádio AM foi um símbolo no Brasil todo e a gente, Humberto, tem sempre a oportunidade de conversar. Você já me disse que ficou muito triste com a morte, né? A morte da maioria das emissoras da AM. É verdade isso? Continua. Inclusive, eu vi um vídeo com a destruição da Torre da Globo do Rio. Não sei se você viu. No Alto do Sumaré ali, eu conhecia, eu visitei ali aquele parque de transmissores. A Rádio Globo tinha 4 transmissores de 50 kW em sequência. Quando ela botava a potência máxima, 200, os 4 de 50, né? Isso. Aí ela reduzia durante o dia e à noite ligava os 4, que era para jogar para o Brasil todo. Uma pena, né, o rádio AM desaparecer. Exato. Agora, tem especialistas pelo mundo afora dizendo que um dia o AM pode voltar, o AM estéreo, o AM digital.
e que se voltar o som vai ser melhor do que das FMs de hoje. Se vier, vai ser algo bom. Tomara que volte. Tomara que um dia volte. Você teve, durante uma fase, aí um problema de saúde sério. Rapidamente, o que foi que houve com você naquela época? Não, Paulo, eu não foi tão sério porque eu era meio desastrado. Relaxado. E minha mulher dizia, vamos fazer um check-up e lá vai. Eu sei que nesse 2003, eu fui fazer um check-up e tinha um começo do entupimento aqui. Artérias. Mas não chegou a ter Porque infarto. você perdeu peso, né? De repente você ficou magro. Não, porque... Exato. Porque tinha um começo de entupimento e foi detectado na hora. Né? Não teve infarto. Não precisou de cirurgia? Não. Colocou só um stent e faz o quê? Mais de 23 Mas você mudou anos. de vida completamente, né? Não, aí quando eu cheguei, o médico falou, disse, olha, agora depende de você. Aí eu deixei de fazer umas coisas erradas que eu fazia. Umas extravagâncias. Né? Era. Passou a andar de bicicleta, que a gente vê. Não, é exato. Bicicleta, academia. Tiro. Gosta de dar tiro. Isso. Tiro ao alvo, né? Só tiro ao alvo, exato. Pensar que está atirando em alguém por aí. Isso. Mas a mudança do modus vivendi fez bem a você. Claro. A gente percebe, né? É. Mas foi nessa fase que você resolveu fechar a produtora, não? Não, foi praticamente nessa fase, porque também a coisa estava embicando. Não é? Você vê que naquele tempo, eu tinha uma Nogueira. Tinha um cliente aqui do colégio e ele mandou buscar um áudio de um cara no Paraná, que eu tinha amizade com ele. Naquela época, Paulo, foi R$400 só a voz do cara que veio naquela fitinha. Naquele tempo era muito caro, né? Muito caro. Para os padrões não é? ali. Hoje você... O computador faz. Não, você tem um site aí que você vai e escolhe o locutor, a locutora e paga R$10. Pois é. E já há programas que você digita o texto e o computador dá a voz para você. Eu tenho isso em né? casa. Aí você escolhe a voz e coloca lá. Ou seja, o surgimento da internet e dessas tecnologias todas prejudicou aquele tipo de trabalho que você fazia. Exatamente. Não é aí verdade? quando eu vi isso aqui, chegou no tempo de aposentar também, aí eu juntei tudo e digo, Vou dar uma tá parada. na hora de sair. Para você de casa se situar com o que Humberto faz hoje, muito mais por hobby, para ocupar o tempo, e nós vamos mostrar um dos jingles, um dos VTs, um dos vídeos que ele produziu para o nosso blog, o camisa10.net.br. Eu vou pedir ao nosso querido Pierre Tibério que solte esse vídeo, por favor. A gente viu aí esse vídeo. Você faz isso hoje mais por hobby, é isso mesmo, Humberto? Rapaz, quando eu terminei que eu não me aposentei, eu digo, bom, eu tenho que cuidar da carroceria. E da mente, né? E da mente. Da mente. E eu achei interessante a mexer com vídeo. Computação gráfica. Computação gráfica. Aí comecei e a aquilo mexer. não é fácil não, viu? É difícil. É complicado. Não é complicado, é muita informação. Aí eu peguei um programa, comecei a mexer. O que é que essa ferramenta faz? Essa faz isso, essa faz isso, essa faz isso. Aí foi... Se eu juntar tudo isso... devagarinho e começou a sair. Tanto que eu vou até participar de um concurso nacional agora. Que é como eu estava ali falando no Bastidores. É um concurso para fazer alguma coisa relacionada com pirata. Aquele pirata antigo, daquele navio de madeira. Né? Eu já consegui fazer o baú, falta fazer a caveira, depois o navio. Isso leva muito tempo, Humberto? Leva. É preciso ter paciência, né? É. Porque ali você mexe com modelagem, você mexe com animação, mexe com cores e câmeras. É muita coisa. Muita coisa. É.
Mas ocupa o tempo. Ocupa. E está botando o neurônio nas catracas, como você disse, para funcionar, né? Para rodar, para não parar. Porque senão enferruja, né? Enferruja. Deixa eu mostrar outro vídeo produzido também por Humberto, que a gente tem rodado aqui na nossa programação da Rede ITA. Camisa 10, o blog do Paulo Roberto, um dos mais acessados do estado. Eu fiz questão de trazer esses 2 VTs para mostrar aqui o pessoal vê, não sabe nem quem produziu. E quero também registrar que você fez isso pela amizade, nem cobrou nada. De repente chega e está aqui um presente para você. Eu acho que o que o meu irmão fazia, eu continuo fazendo. É porque, Paulo, hoje, naquele tempo, eu vivia agoniado. Por exemplo, eu chegava... Alguém me encomendava um material e eu começava as catracas a rodar para ver como eu ia fazer. E você sabe que criação, às vezes você não tem na hora. É preciso, né? A inspiração não chega. Às vezes eu acordava de madrugada com aquela ideia, estalava. Aí eu anotava, no outro dia estava pronto. Aí tem coisa que é rápido. Chegou uma vez, quando começou a surgir rádio comunitária, chegou um rapaz lá de Picuí, que queria fazer um material para a rádio dele. Aí ele disse, como é o nome da sua rádio? Ele disse, é Cisal FM. Eu digo, pronto, já tem um slogan, uma rádio de fibra. Aí pegou, surge na hora, né? Aí pegou, foi. E outras coisas você demora um tempão e não chega lá o estalo, que você falou também acontece, né? Acontece, exatamente. Isso é como o compositor de música que tem vezes que ele está assim num carro ou dentro de uma igreja, em qualquer ambiente, surge aquela ideia e sai a música na hora. Às vezes você está fazendo a letra de um texto, de um jingle, por exemplo, você começa, você tem um começo e tem um fim, mas o meio você engasgou. Engasgou. Aí você faz o começo e o fim, depois você vai... Deixa ali para depois, né? A meiota, exatamente. É um dos macetes. Dos macetes. Mas você continua gostando de rádio e ouvindo rádio? Ouço. E o que é que acha do nível do rádio de hoje? Rapaz, o problema do rádio de hoje, eu acho, é a proliferação de tanta emissora de rádio. Eu até costumo dizer que tem mais emissora de rádio do que ouvinte. Daqui a pouco vai estar quase assim, né? Porque você vê, na minha cidade, quando eu trabalhava lá, tinha 6 emissoras no estado. Nessa cidade, Palmeirazinho, que você conhece, uma cidade com 70 mil habitantes, só de comerciais, emissoras comerciais, tem 5. Fora as comunitárias. Aí tem 5, aí tem umas 2 comunitárias e aquela bagaceira de... E as web rádio que estão mexendo por aí. Mas ainda tem coisa boa para se ouvir, né, Humberto? A gente precisa reconhecer que você escolhendo direitinho, catando, encontra. Tem. Agora, a maioria está no nível lá embaixo. É porque o rádio também hoje, Paulo, você não tem um rádio para ouvir música, você tem rádio para ouvir notícia. Então, se você não acompanhar ali, o dono da rádio não acompanhar ali nas ferramentas que tem, nas redes sociais, ele fica para trás. Porque hoje você está em casa, quer ouvir uma música, vai lá no YouTube, coloca o que você quiser. Uns tem um pendrivezinho, coloca ali na hora, né? Tá. Porque a coisa vem numa velocidade, no nosso tempo era vinil, né? Aí veio para o CD, DVD, aí veio o pendrive, já não tem mais, pendrive já não está mais. Hoje é streaming, não sei o quê, até né? que eu faço esses vídeos e eu arquivo, não é? Eu estava lá no camarada que me dá assistência, ele disse, HD de disco, tá chegando o fim, é só memória. Não é? Aí a coisa vai mudando, aí eu arquivo nas nuvens. É assim. A coisa vai mudando e você tem que acompanhar. Ou acompanha ou fica fora do mercado. Ou acompanha ou fica fora. Humberto, muito obrigado, viu, por ter vindo ao programa. Eu tinha muita vontade de bater esse papo com você para levar o conhecimento. Você sempre estava me assediando para vir para cá e eu sempre resistindo, mas... Mas tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Muito obrigado, viu, Humberto? Muito obrigado, digo eu. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. A gente marca encontro para o próximo Ponto a Ponto. Felicidades e até lá.